Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 21 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? A dica de hoje está dentro do tema extinção e convalidação dos atos administrativos. É a dica 06. Anulação, revogação e cassação. Você sabe a diferença? Bom, nós estamos falando de formas de extinção dos atos administrativos, tá ok? Temos a forma natural da extinção do ato administrativo, que é aquela que ocorre com o seu cumprimento, de acordo com o que foi previsto. Então, por exemplo, um procedimento para a autorização de um uso de uma banca de jornal, tá? Um procedimento licitatório, que objetiva escolher a proposta mais vantajosa e contratar. E por aí vai uma série de outros procedimentos. Procedimento de aposentadoria, uma solicitação de férias de servidor, tá? Então, os atos, eles vão sendo realizados, preencher os requisitos, alcança a finalidade, ele tem a sua extinção natural, já foi cumprido. Mas existem outras formas. Por exemplo, extinção subjetiva, que é aquela aí, onde o sujeito beneficiário desaparece e não é possível transferir o ato administrativo, por exemplo, como herança. Exemplo, a Carteira Nacional de Habilitação. Cada pessoa física precisa passar pelo procedimento administrativo e obter a sua própria carteira de habilitação, tá? A gente não passa a carteira de habilitação por herança para ninguém. Então, se a pessoa deixa o plano de existência, já era, tá extinto o ato administrativo daquela habilitação. Outra forma de extinção possível é a extinção objetiva, que é quando o objeto desaparece, tá ok? Então, por exemplo, a administração está fazendo um procedimento para comprar um imóvel. O imóvel explode, deixa de existir antes que seja feita aí a contratação. Então, os atos administrativos realizados até aquele momento, autorização da despesa, um termo de referência, tudo isso, deixa de existir aí, o objeto desaparece, tá ok? Bom, extinção do ato administrativo, nós ainda temos aqui duas formas: caducidade ou decaimento, que é a forma de extinção na qual sobrevém uma norma que impede o seguimento daquele ato que foi praticado. Então, ele era legal, vem uma norma e proíbe a realização daquele ato, por exemplo. Ele já não vai mais poder permanecer aí no mundo jurídico. Ele fica extinto. Pode ser uma norma interna do seu próprio órgão, mudando um procedimento, mudando o prazo, o objeto em si, tá? Não vai ser mais possível. E, por fim, nós temos a extinção dos atos administrativos através da prática de um ato da própria administração, onde ela manifesta vontade de extinguir o ato, tá? É aí que nós vamos ficar. Essa manifestação, ela pode ocorrer de três formas: anulação ou invalidação, que ocorre quando ela verifica que há vício de legalidade, ela praticou um ato ilegal. A revogação, quando ela resolve extinguir o ato por mérito, tá, administrativo, um juízo de oportunidade e conveniência, tá? Isso aqui não me atende mais, eu vou mexer no edital, vou mexer no termo de referência, eu não quero mais esse serviço, eu vou mudar essa regulamentação, e aí ela revoga o ato anterior. E cassação. A cassação é aquela que está condicionada a um ato administrativo condicionado. Um ato administrativo que é realizado, mas ele fixa condições para o beneficiário. E aí, quando esse beneficiário não cumpre essas condições, né, fixadas ali no próprio ato ou na lei, vem a cassação. Tá ok? Bom, exemplo aqui, a proposta é direito administrativo na prática. Então, nós vamos ver agora alguns procedimentos, vamos ver as peças, tá? Então, eu trago aqui para os senhores, primeiro,
um exemplo de anulação. Bom, é um exemplo de anulação de licitação que foi publicado no Diário Oficial do Banco do Brasil, tá? É feito aqui o resumo. Ele avisa que a anulação, ele descreve o objeto de serviço retrofit das instalações do sistema de ar-condicionado, substituição de equipamentos com climatizadores de ar, né? Depois ele comunica que foi anulada a licitação com base no artigo 49 da Lei 866. Esse artigo é o artigo que prevê a possibilidade de anular a licitação quando for cometida aí ilegalidade, tá? Depois ele vem e abre vista do processo aos interessados e abre para recurso na forma do 109. Temos um errinho aqui. O que acontece? Se essa licitação, pelo artigo 49, que ele tem um regime de licitações próprio que regulamenta o procedimento de aquisição, no artigo 49 ele diz que se o procedimento licitatório for ser extinto, não for dar continuidade àquela licitação, nos parágrafos aí, nos incisos do artigo 49, tem a exigência de franquear contraditória e ampla defesa às partes, tá? Então, a fundamentação seria o próprio artigo 49, porque a fundamentação do 109 é recurso administrativo. E recurso é segunda instância, senhores. Para haver segunda instância, primeiro tem que ocorrer a primeira instância, que é a abertura aí. Então, teve um errinho, mas esse não é o nosso foco. O que eu queria destacar é que esse exemplo não é bom, porque ele não diz a motivação da anulação. Ele não diz por que está anulando. O que foi feito de errado? Qual a ilegalidade cometida? Ele não coloca, tá? Então, esse não é um bom exemplo para a gente seguir. Exemplo 2. É uma anulação da Prefeitura Municipal de Turvo. Esse aí eu daria nota 10 para ele. Por quê? Porque ele vem, eu apaguei os dados pessoais do prefeito. Isso é uma coisa que a gente precisa adaptar na administração pública depois da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, eu anulei aqui os dados pessoais dele, carteira de identidade, CPF, mas isso tudo está no Diário Oficial. Vem a qualificação da prefeitura, do representante legal e vem o ato. Decide anular a concorrência pública número 01 de 2020. E aí ele coloca, considerando, ele vai apresentar a exposição, qual foi a nulidade, né? E aí ele bota, não houve a publicação do aviso de licitação em jornal de grande circulação, conforme artigo 21, inciso 3º da Lei 866, bem como não foi observado o prazo de 30 dias entre a última publicação do edital e o recebimento da proposta. Ele acabou perdendo o prazo aí, alguma coisa demorou para publicar e não foi garantido esse espaço mínimo legal aí de 30 dias entre o aviso e a sessão e o recebimento da proposta, tá? Então tá marcadinho aí, tá? Isso aí a gente não observou no exemplo 1. Bom, depois ele vem e coloca, considerando o poder-dever de anular seus próprios atos por motivo de ilegalidade, cita a súmula ali do Supremo Tribunal Federal, e ele coloca ali, ó, determina a anulação, publicação, arquivamento do processo, devendo, entretanto, serem aproveitados todos os atos não inquinados pela nulidade. Ou seja, por que ele não vai abrir? Nós estamos falando de licitação também. Por que ele não vai abrir contraditória para defesa? Porque o artigo 49 diz que esse procedimento deve ser feito se não for dar continuidade à licitação. Quando ele manda reaproveitar todos os atos, ele vai dar continuidade. Ele só vai corrigir o erro, que é o quê? A publicação no jornal de grande circulação que não ocorreu e o prazo de 30 dias. Tá ok? Então, ele está anulando e já está preparando aqui para sanear tudinho para frente. Agora, nós vamos ver um exemplo aqui. Olha, foi usada a autotutela. E, antes de eu passar para o próximo exemplo, que é a revogação, eu destaco aqui que a anulação, como ela afronta a lei, ela não produz efeitos, ela é decretada de ofício, tá vendo? O prefeito assina e bota direto no Diário Oficial. Não precisa todo mundo que quer participar da licitação participar disso aqui, se manifestar no procedimento, tá? Ela é decretada de ofício, o ato nulo. Então, esse é um bom exemplo para a gente seguir. Bom, jurisprudência do Supremo. Foi citada ali a súmula 473. Eu ainda vou trazer mais uma súmula. E ela fala assim, vale a pena ler. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vício que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Preste atenção.
Então, ato nulo não gera direito, não pode pedir indenização, tá? Por isso que ele pode ser decretado ex officio e não precisa ter esse contraditório e ampla defesa, pelo menos na licitação. Ou a administração pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados o direito adquirido e ressalvado, em todo caso, a apreciação judicial. O que eu vou alertar para os senhores? Na revogação, como é por conveniência e oportunidade, pode ser que o ato da administração tenha dado aso a gastos. E aí, quando você resolve revogar, pode ser que a administração se veja numa situação onde ela vai ser obrigada a indenizar perdas e danos e lucros cessantes, tá? Então, até para anular ato e revogar, não é assim, não. Não é, errou, desfaz. Você pode gerar prejuízo a terceiro, tá ok? Bom, súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Tese de repercussão geral. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados. Porém, se tais atos já tiverem decorrido de efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. É aí que entra a questão da indenização, que eu estava falando com os senhores, tá? Então, por exemplo, a administração concede uma autorização para uma banca de jornal funcionar. Aí o cidadão vai lá, investe na banca, pinta a banquinha, prepara um estoque, prepara para funcionar, de repente ela muda de ideia e vai lá e revoga a autorização que ela tinha concedido, sem ele descumprir nenhum dos requisitos que foram estipulados ali para eles, como condicionante do ato, sem um motivo aparente, antes de um prazo mínimo, sem nenhuma justificativa. O que acontece? Ele investiu. E aí ele vai vir pleitear, porque a administração deu para ele uma segurança jurídica de que ele ia poder permanecer ali algum tempo, e ele acabou de fazer investimento, e antes mesmo que ele começasse a explorar, no caso aqui do exemplo, ele já foi revogada a autorização. Então, isso vai ser cobrado aí judicialmente. Então, evitem esse tipo de situação. Bom, vamos ver outro exemplo aqui. No caso, um exemplo, de revogação. O exemplo aqui, ele está no Diário Oficial da União, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro, e ele revoga aqui uma licitação para apoio administrativo e recepcionista. E diferente do que normalmente a gente vê, que a administração não gosta de botar ali o motivo, que foi legal ou porquê, consta ali, após análise, concluiu-se que será necessário realizar modificações no instrumento convocatório. Tá legal? Então, essa aí é a forma de você revogar uma licitação ou algum outro ato, tá? Vou trazer aqui um exemplo diferente, que é o exemplo 2, que também é um bom exemplo para a gente seguir. Ele está no Diário Oficial da União, ele é um ato aqui do sistema do secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal, né? Nós estamos falando da Administração Pública Federal. Foi feita uma instrução normativa por ocasião da Covid, regulamentando o trabalho, aí, o teletrabalho, né? Que é a instrução normativa número 90, de 28 de setembro de 2021. Como, graças a Deus, nós estamos aí trazendo essa pandemia para níveis de controle, vacinação, né? Nós estamos podendo voltar presencialmente ao trabalho. E agora, em 5 de maio desse ano, saiu a instrução normativa determinando o retorno ao trabalho em modo presencial, no artigo 1º. No artigo 2º, ele permite que as unidades subordinadas utilizem o programa de gestão para permitir continuidade ou execução de atividades em regime não presencial. Por exemplo, isso pode ser utilizado para alguma pessoa que esteja doente ou que esteja um daqueles quadros que são sensíveis, né? A Covid, por exemplo, haja recomendação médica para ficar em casa. E no artigo 3º tá lá, fica revogada a instrução normativa 90 de 28 de setembro de 2021, foi a oportunidade de conveniência, tá ok? Só pra gente sair aí dos exemplos licitatórios, tá? Isso aí é um ato administrativo relacionado à gestão de pessoal, tá legal? Então nós já vimos aqui anulação, acabamos de ver revogação, falta tratar de uma diferença aqui
que existe entre nulidade e anulabilidade para que a gente possa saber se é possível convalidar, tá ok? Vamos lá, estão acabando. Bom, existe grau de nulidade, de afronta à legislação, tá? Então, tem casos em que a lei considera que são graves e o ato é nulo desde o início, tá? Nós chamamos isso de nulidade, tá? Então, a nulidade, senhores, não produz efeitos. Não podemos convalidar um ato nulo e por isso que ele é decretado ex officio, tá ok? Onde está a fundamentação disso? A legislação administrativa ela é muito esparsa, ela não está num código só, tá? Então, onde não estiver essa previsão, o Código Civil ele vai atuar subsidiariamente. Então, a teoria da nulidade ela é importada do Código Civil, só que ela exige adaptação. Por quê? Nós estamos falando de coisa pública e não podemos dispor daquilo que não é nosso, pessoal, tá? Então, o Estado toma coisa conta da coisa pública. É por isso que nem tudo pode ser convalidado, tá? Então, na outra ponta, nessa ponta, nós temos o ato nulo, tá? Ele afronta a lei. Na outra ponta, nós temos os atos anuláveis, ou seja, eles geram efeitos, mas a partir do momento em que a administração pública anular esse ato, ele vai deixar de produzir. Ou a administração vai sanear o procedimento e vai fazer a convalidação desse ato, que a princípio ele tinha ali uma ilegalidade, tá ok? Nesse caso, da convalidação ou da anulação ou da convalidação, tá? Desse ato que tem uma ilegalidade, mas que não é uma ilegalidade grave, eita, é preciso convocar as partes para anular, tá ok? Tem que haver contraditório e ampla defesa. É preciso saber se vai afetar alguém e qual é o grau disso. E dependendo da legislação que você segue, a Administração Pública Federal ela não tem isso expresso na legislação, que é a Lei 9.784 de 1999, tá? Ela não tem isso expresso, ela prevê a convalidação, mas a questão do interesse público, de você estar diante de um caso concreto, onde o interesse público pode vir a ser mais relevante do que aquela ilegalidade, por exemplo, de forma, e aí com base nisso, numa boa motivação, você convalidar o ato e permitir que ele produza efeitos, mesmo afrontando aí alguma parte da norma, a legislação federal ela não prevê isso expressamente. Tem que ser feita toda uma construção aí de parecer jurídico, tá? Da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para poder embasar esse tipo de coisa, porque é uma exceção. Na legislação do Estado do Rio de Janeiro, isso já está previsto como uma possibilidade de convalidação voluntária, tá? A lei é a 5.427 de 2009. Lá no artigo 55, se eu não me engano, ela já prevê isso aí. Então, é por isso que é preciso trazer o contraditório e ampla defesa para ouvir as partes envolvidas. Bom, vamos finalizar aqui. Quando você for anular um ato que ele é anulável e não é nulo, é preciso, ele vai deixar de existir e vai deixar de produzir efeitos. Pode ser que você module esses efeitos, só daqui para frente, tá? Ou desde o início. Vai depender tudo da fundamentação. Bom, dito isso, vamos ver agora exemplo aqui de cassação. Uma coisa muito comum da cassação são as licenças ambientais. Tem direito administrativo lá no direito ambiental? Tem. Aonde o cidadão for interagir com a administração pública, tem direito administrativo. Então tem no direito ambiental, tem na previdência, tá? Onde você interagir com a administração pública, com o Estado, vai haver o direito administrativo. E esses institutos, eles se aplicam para todos eles, tá? Bom, eu trago aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E, em caso de reexame necessário, nós temos aqui um mandado de segurança sobre licença ambiental. E a ementa aqui, ela coloca que a administração pública pode sim cassar licença ambiental, quando observado o devido procedimento administrativo prévio.
E nesse procedimento, senhores, é o contraditório e ampla defesa que tem que acontecer. Se os senhores pesquisarem na jurisprudência, os maiores problemas aqui de ter o ato administrativo aí que foi cassado desfeito está pelo fato da administração não ter aberto as partes aí para poder contraditar e defender os seus interesses. Então, faça o procedimento correto, porque se chegar no final, realmente a cassação for um instrumento adequado, ninguém vai desfazer aí o seu ato administrativo na justiça, tá? Então, a cassação, ela advém de descumprimento de lei ou de condição que foi estabelecida para o ato ali durante a execução, só para lembrar. Então, se a pessoa descumpre essas condicionantes, a administração vem e faz a cassação. Vamos ver um exemplo de processo? Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro, cassação de CNH, tá? Tem publicação disso aí toda hora em todos os estados. O motorista aí alcançou o nível de pontos aí previsto na legislação e vai ter a cassação da sua carteira, tendo que fazer todos os procedimentos aí para poder renovar e entregar, tá? A publicação é feito procedimento contraditório, é dada a decisão, tá? Que é o procedimento prévio, e depois sai a publicação aí no Diário Oficial, determinando a cassação, tá? Esse aí é um bom exemplo aí para os senhores que precisarem cassar aí alguma licença no seu município que foi dada, não foi observada, tá ok? Fica aí a dica. Bom, dica 5, para a gente fechar, tá? Lembra que no vídeo anterior ficou um exemplo lá que foi feita a apostila no lugar do termo aditivo, né? O título ela errou. E agora? E aí a orientação é usar a prerrogativa da autotutela para consertar a ilegalidade. Como? Anula ou invalida, é a mesma coisa, e refaz o ato. No caso aqui do termo aditivo, era um termo aditivo de quantidade ou qualidade, né? E aí, no caso, não é nem refazer, é fazer mesmo. Porque foi feito, no exemplo, através de apostilamento, uma alteração de quantidade ou uma mudança lá no projeto. E não é só a falta do termo aditivo ou do parecer jurídico que reflete a falta de formalidade que atinge o ato administrativo, mas a falta de parecer técnico, de estudo técnico que justifique essa alteração, de demonstrar qual é o fato superveniente que provocou essa alteração, tá? Todo esse estudo, passar no jurídico, fazer as verificações. Então, nada disso foi feito, então não tem como convalidar. Não dá para convalidar atos que não foram praticados, tá? Então, se não for possível convalidar, a gente anula e faz corretamente. Se for possível convalidar, aí sim nós vamos partir agora para ver exemplos de peças de convalidação, tá? Já sabe que nem tudo pode convalidar. Normalmente a convalidação, ela repousa... Desculpa, gente, eu tô com a alergia um pouco atacada, mas vamos em frente que não podemos parar. A convalidação, ela repousa muito sobre competência. Atos com vício de competência, tá? Forma nem sempre será possível. Bom, termo de convalidação. Eu trouxe aqui, um exemplo de uma universidade federal, o FRS. Foi feita a licitação, o procedimento deles, tá vendo? Tá marcadinho ali. Deveriam ter sido licitados pelo campus de Veranópolis e encaminhados ao setor de contratos na reitoria para proceder com a contratação. Então, eles têm um modelo que o campus faz a licitação, mas quem contrata é o reitor. E aí o campus fez a licitação e o próprio diretor do campus assinou o contrato, tá? O que está omitido são os dados pessoais por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí ele vem, poder dever da administração de convalidar os atos que não possuam vícios insanáveis. Deu uma ajeitadinha aí. Bom, e lá no final, essa é a segunda página. Ele lista os contratos e ele faz uma alteração aqui. Tá vendo o número grifado aí? 011/2021, 10 de 2022, 100 de 2022. Ele ratifica todos os contratos que foram feitos e retifica a numeração dos contratos para que eles sigam a numeração contratual que é dada lá na reitoria. E lá embaixo ele afirma que não se verifica lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiro. Coloca lá reitor do IFRS, que é ele que tinha a competência para praticar o ato
Entenderam? Então, a convalidação, senhores, ela pode ser feita basicamente de 3 formas. Você ratifica o que foi feito por outro, tá? Você faz uma reforma, que é o caso aqui, onde você ratifica a parte legal e retifica o que está errado. Ele fez, às vezes é publicado chamando de termo de ratificação, tá? Isso é uma convalidação por reforma. E, por fim, a conversão. Às vezes o ato administrativo ele é plurimo, ele tem vários objetos. Por exemplo, uma promoção. É publicada uma lista de nomes de pessoas que são promovidas. E aí, imaginamos aqui, vamos imaginar que 2 pessoas foram promovidas ali, mas elas não tinham o direito à promoção. Ou então houve uma troca. Em vez de B, tinha que estar o nome de C. E aí vai vir o termo ratificando as pessoas que foram promovidas no diário oficial, despacho tal, assim, assado do dia tal, com exceção dos listados abaixo. Aí vai botar o nome das pessoas, é tipo aquele onde se lê, leia-se. Onde se lê João, Maria, leia-se os novos nomes, tá ok? Então, quando você vê aí onde se lê, leia-se, os senhores estão diante de uma convalidação por conversão. Bom, essa foi a nossa dica número 6 do Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes. Estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Veja que nós estamos vendo procedimento. Em outros vídeos nós vimos matemática financeira, né? Então, a solução para os seus problemas do dia a dia tá aqui, ó. Tá aqui comigo. Pode parar de procurar. Fica a dica. Tá ok? Aprenda com quem faz. Olha, se inscreve no Instagram. Siga o Instagram. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, tá? Deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí se gostou. E deixa também quais são os assuntos que vocês gostariam de ver aqui no Fica a Dica. Tá ok? Muito obrigada.